Aleluia, Espírito Santo de Deus. Porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vós como a minha. Duas fés junto vão fazer a diferença. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Redobre a sua atenção para esse versículo 16, em nome de Jesus, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Tem um momento de gratidão a Deus no seu lugar, em nome de Jesus. Agradeça a Deus por 30 segundos aí no seu lugar, em nome de Jesus. Seja grato que por conta das pisaduras e do sofrimento de tanta gente que já passou antes de nós fomos alcançados, nós fomos alimentados, nós fomos salvos, porque um dia algumas pessoas decidiram caminhar por fé. O Evangelho chegou até 2025 e a partir de nós chegará em 2030, 2050, 2060. Se Jesus não voltar, irmão, até o último fôlego de vida que eu tiver, eu vou morrer anunciando o Evangelho, porque é o poder para salvar vidas, para transformar vidas, para mudar realidades. Entenda uma coisa: no mundo natural, no mundo físico, não existe recurso suficiente para mudar vidas comparado ao recurso do céu. É o Evangelho que é o poder, irmão, para mudar todas as realidades. Eu não sei como você entrou por essas portas hoje, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você vai sair daqui hoje com a convicção que, seja qual for a realidade lá fora, o Evangelho de Jesus Cristo tem poder para mudar essa realidade. Em nome de Jesus, não se conforme com ela. Praia sol, aleluia. Não se conforme com essa realidade, irmão, porque o poder do Evangelho pode mudar todas as coisas. Aleluia. Tenha claro no seu coração uma coisa, meu irmão. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro, não tem mais nada. Não tem vida com Deus, não tem testemunho, família desestruturada, tem um monte de dinheiro, mas não serve de nada, porque não tem felicidade, não tem harmonia, não tem saúde, não tem mais nada. É tão pobre que só tem dinheiro. Já o poder do Evangelho, ele nos enriquece, porque ele nos dá tudo que o dinheiro não pode dar. Aleluia, irmão.
Aleluia. Aleluia. Quanto vale a salvação da sua família? Quanto dinheiro que você pagaria para ver o seu marido em casa, para ver o seu filho dentro de casa, de joelhos dobrados, orando ao Senhor, jejuando, se preparando para vir participar de uma conferência, fazendo jejum de 3, 4 dias seguidos, irmão, na água. Olha o que os jovens dessa igreja estão fazendo. É tudo doido, chapado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E que esse Espírito se multiplique de uma forma veloz em nome de Jesus. Quanto dinheiro paga isso, irmão? Nós somos ricos do que o dinheiro não pode comprar, pastor. O dinheiro é só um detalhe, irmão. Que o príncipe desse mundo usa isso para tentar paralisar a nossa fé. Mas nós já rompemos com essas amarras, nós já rompemos com essa mentalidade. Viveremos uma nova estação em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida esse tempo de rompimento, em que todo mundo ouvirá sobre a sua fé. Nós vamos caminhar com fé, nós vamos nos mover pelos sinais. Nós vamos romper em todas as direções da nossa vida. Nós viveremos testemunhos maiores, nós vivemos maiores salários, nós viveremos maiores conquistas, nós viveremos maiores realizações pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. A fé, meu irmão, tem o poder de te colocar em lugares que as suas conexões não vão te levar. A sua influência não vai te fazer sentar em lugares que a tua fé tem condição de te colocar lá. A tua fé tem condição de mudar todas as realidades, tudo que você precisa, irmão. Larga a mão de ser covarde, irmão. O Evangelho foi feito para os valentes. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir o terremoto. Os montes de Sião estão lá até os dias de hoje e permanecerão. Aqueles que têm fé em Deus, confiam no Senhor, precisam ser constantes, precisam ser firmes, precisam ser decididos, irmão. Ai, pastor, é que na segunda-feira a gente acorda assim, né? Meio frio. A conferência acabou no domingo, parece que segunda-feira foi do céu. Chega lá no trabalho, o patrão com aquela cara de bulldog sem dono lá, doido para a canela de alguém. E aí, irmão, é muito gostoso ficar aqui, ó, jogado pelos cantos, na presença de Deus. Quando estava assim ontem aqui, vamos esfregar na cara de quem não veio, em nome de Jesus. Fazer uma inveja santa aí, em nome de Jesus. Tinha uns pendurados aqui, ó. Precisava, sai daí, varão, desce daí. Outro queria subir, ele falou, sai daí, varão. Você não veio, você não viu, irmão. Se você queria ver, vem na próxima. Tinha um em cima da bateria aí, assim, ó, todo. Brincadeira. Viver pela fé, irmão. Viver constante, posicionado em Deus. E a segunda-feira, pastor, vive pela fé lá também, irmão. Não vai ser o melhor ambiente externamente, mas aqui dentro vai superabundar a fé. Esse pitbull tá aí, mas o que dá aqui dentro vai mudar aquela carinha ali. Você vai ver só. E aqui dentro você começa a orar no Espírito Santo. Começou aquela movimentação que você já sabe, porque você já viveu lá. Irmão, quantos anos você está no mesmo trabalho? Quanto tempo é do mesmo jeito? Aí sabe o que Satanás vai falar para você? Tá vendo? Você foi para a conferência, revisão, e agora você está aí, ó, passando por isso. Irmão, larga a mão de ser menino. Olha lá, quanto tempo já é desse jeito. Só que agora você vai para o mesmo lugar, que já é assim há muito tempo. Só que você não vai mais do mesmo jeito que você estava lá. Você vai agora cheio de Deus dentro de você, irmão. Cheio de fé, posicionado, rompido com qualquer limitação. Platão está lá com a cara amarrada. E aqui no Espírito você está assim, ó. Pega ele, Jesus, pega.
Espírito Santo. É de fé em fé, irmão. Se você não tiver fé, que o Espírito Santo muda o ambiente de trabalho, pode parar. Vamos começar lá de novo na sala do seminário, vamos voltar lá para trás, lançar os fundamentos. Mas eu creio que a IPA não está mais nessa estação. A IPA já está naquela visão que nós vamos voar como águias, em nome de Jesus. Já passamos tempo demais. Já passamos tempo demais lançando fundamentos para a nossa fé. Nós já temos testemunho, gente, de muita coisa. Acho que a única coisa que não aconteceu ainda foi um morto ressuscitar. Porque de resto, irmão, já aconteceu tudo dentro dessa igreja. Nós já vimos o cadeirante andar. Até o pastor Guedes andou na igreja toda. O senhor lembra disso? No encontro com Deus. Quem estava aí testemunhou ele andando dentro da igreja? Câncer. Irmão, câncer já é fichinha aqui nessa igreja. Viu o papai querido? Tá aí, eu vejo de manhã. Irmão, ele estava com derrame no lado direito inteirinho. Não se movia. Vocês lembram disso? Não. Lado direito, não conseguia falar, não conseguia andar. Precisava de uma muleta para ele conseguir andar. Aqui dentro da igreja o homem começou a correr. Aí, chutou a muleta aqui em cima do altar. Nós já avançamos muito para ficar retrocedendo por conta de problema emocional, irmão. É porque o meu patrão. É porque o pastor. É porque minha esposa. Acabou, irmão. Decreta sobre a vida dela. Sai dela, Jezabel. Brincadeira. Começa a guerrear onde você sabe que é o campo de batalha, no mundo do espírito. Nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas só contra as potestades que influenciam as pessoas. Pode ser que a sua equipe não é a melhor equipe hoje. E qual é a sua expectativa de que essa equipe melhore, seja a melhor equipe? Irmão, naturalmente, tudo que você larga, morre, não cresce. Quer ver tua equipe começar a dar resultado? Investe nela, irmão. Dá trabalho, sim. Jesus lavou o pé de Judas, irmão, sabendo que o cara ia botar ele na cruz. Jesus foi lá, ajoelhou: Judas, dá aqui o pé. Deixou de servir. Não deixou de servir ninguém, irmão. Não deixou de investir na vida de ninguém. Enquanto aquele maluco estava do lado dele, Jesus serviu ele. Ele foi o líder exemplar. Pastor, mas a ovelha dá trabalho. Dá mesmo, irmão. É isso aí, faz parte do jogo. Mas não abandona ninguém no caminho. Vai atrás, larga as 99, sobe a montanha, bota aquela narral no ombro. Tem coisa que precisa ficar no caminho. Nós aprendemos isso. Tem coisa que impede o teu avanço. Mas o Espírito Santo vai te mostrar, a partir de hoje, em nome de Jesus, quem são os fiéis que você vai investir a sua semente, que você vai investir o teu tempo, que você vai investir e se dedicar por eles. Eu oro para que o Espírito Santo mostre aqui na IPA, em nome de Jesus, dos ministérios aqui da IPA, que Ele desperte tesouros, diamantes, que serão lapidados pela liderança aqui, em nome de Jesus. Não despreze ninguém no seu ministério. Que o Espírito Santo de Deus te mostre quem são as pessoas que você vai lançar semente, e que essas sementes vão germinar e no tempo certo dar um fruto, em nome de Jesus. Posso começar a pregar agora? Ei, pastorzão, sinto tanto sua saudade aqui. Você é meu amigo, fica comigo. Queria estar jogado aí no chão de mão dada com o Senhor. Você é uma bênção na minha vida. Servindo a Deus em seu espírito, é isso que o apóstolo Paulo falou. Que no espírito ele serve a Deus. Para pensar nisso, em nome de Jesus. Se nós formos contabilizar aquilo que vai nos custar no mundo material, a gente não serve. Me traz esse tablet aí, em nome de Jesus. O tablet do som aí, traz para mim. Se a gente for contabilizar, irmão, o que vai nos custar materialmente, a gente não serve. Sabe por quê?
Porque materialmente, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir fluir no Espírito de Deus. Porque às vezes existem coisas que impedem o nosso avanço para dar passos de fé, porque nós estamos apegados, ancorados em coisas materiais, posições, legado, herança, dinheiro, tempo. Às vezes nós estamos ancorados nisso. Não, mas meu tempo é muito precioso, eu sou muito compromissado, sou muito ocupado. Concordo, irmão, principalmente nesses dias atuais que o tempo é tão escasso, acelerado. Tudo passa tão rápido, né? Passa lá também, pastor, é só aqui. Acabou o culto do domingo, quando vai ver já está aqui de novo, e aí já foi domingo de novo, e tanta coisa acontecendo. Então o tempo é escasso mesmo, irmão. Só que se você for considerar que vai te servir, vai te custar o teu tempo, você não serve. Continua vindo para a igreja, vendo o que Deus está fazendo na vida de tanta gente, e você é à margem do que está acontecendo, fora da cobertura, vira um alvo vulnerável no mundo do espírito. E aí, como você já está nesse ritmo, sou tão ocupado que eu não tenho tempo para servir, aí Satanás vai lá e lança um dardo. Tá vendo? Não é para você. Tá vendo? Não combina com você. Tá vendo? Teu sonho tem que ser outro. Investe na sua carreira. E Satanás nunca vai colocar no seu coração alguma coisa que não faça sentido para você, porque senão você repreende ele. Agora ele sempre vai colocar diante dos teus olhos aquilo que te atrai. Satanás, ele pode ser um falido, ele pode ser um caído e já condenado na eternidade. Mas no nosso tempo, ele se aprimorou em ler pessoas. E ele sabe muito bem o que é que te atrai, o que você deseja. E é isso que constantemente ele coloca diante dos teus olhos. Para te fazer parar ou cair? Não. Às vezes ele só vai querer que você caminhe na direção errada. Principalmente aqueles que já estão caminhando há muito tempo no ministério. Só que se continuar caminhando na direção errada, Satanás nem precisa se levantar contra a sua vida. Você só está indo longe demais daquilo que Deus tinha para você. Até você encontrar um retorno, decidir voltar, já passou muito tempo. Às vezes você olha para a sua vida e fala assim: nossa, tá tudo bem, sou crente, tomo santa ceia, dou até dízimo na igreja, todo domingo eu estou lá. Mas sempre tem uma chamada maior, irmão. Sempre existe mais para ir em Deus. Só vir e cultuar, cumprir tabela, cumprir agenda. Meu Deus, sabe o que Jesus? Vamos no profundo? Sim ou não? Vocês não prometem que vocês não vão brigar comigo depois? Ninguém prometeu. Vou falar que eu sou desses mesmo. Sabe o que Jesus disse daquele que só faz o que é obrigado? Quem sabe? Servo inútil. O servo que só faz o que é obrigado é um servo inútil. Só faz aquilo, pastor, que já é esperado. Vem para a igreja, senta, levanta e vai embora. Vem para a igreja, senta, levanta e vai embora. Vem para a igreja, senta, levanta e vai embora. Aqui não é um clube social dos crentes. Principalmente hoje que está na moda isso aí. Está na moda ser crente. É politicamente bonitinho ser crente. Mas nós acabamos de ver aqui com o apóstolo Paulo que o evangelho é muito mais do que isso. Quando nós decidimos no nosso espírito servir a Deus, não tem mais limitações materiais que nos paralisam. Sabe por quê? Porque nós sempre vamos contabilizar o avanço e não a perda. Dois entenderam? Vou falar de novo de outro jeito. Quando nós estamos trabalhando pela força do nosso braço, a gente contabiliza quanto vai custar. Quando a gente começa a trabalhar pela força do Espírito de Deus que está em nós, nós contabilizamos onde vamos alcançar. Não importa quanto vai custar. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Jesus, diante da cruz, se ele pensasse o que ia custar, ele não tinha se rendido à vontade do Pai. Jesus não se rendeu à guarda não, gente. Antes dele se render à vontade do Pai, tentaram prender ele. O que aconteceu? Não conseguiram. Ele é poderoso e rei, irmão. Quem vai prender o rei? Não tem força natural que consiga prender o nosso rei, irmão. Aleluia. A não ser que ele se entregue à vontade soberana do Pai. Não é nem a sua, não, irmão, nem a nossa. Às vezes a gente, vou falar que o pastor Davis falou aqui, a gente faz os planos, leva para Deus e fala, assina aqui. Irmão, ele não vai se curvar diante da sua agenda. Mas a hora que você se conecta na agenda dele, aleluia, os confins da terra são os limites para você. Olha onde nós estamos depois do que ele plantou. Decidiu olhar para a cruz e não olhar quanto ia custar, mas olhou através da cruz onde ia alcançar. 2025, 2026, 2027. Olhando para essa cruz, eu estou vendo 2030. Estou vendo a IPA espalhando por cidades, por bairros. Estou vendo a IPA espalhando por estados. Estou vendo a IPA espalhando por nações. Irmãos, entenda uma coisa: o sonho que Deus nos fez sonhar é grande demais para pensarmos pequeno. Aleluia. A visão que Deus nos deu é grande, porque o nosso Deus é grande. E aqueles que decidirem servir a Deus em espírito viverão o que Deus está movimentando a IPA. A nuvem levantou, irmão, a nuvem está andando. Ou você caminha debaixo da nuvem e vai para a nova estação, ou infelizmente o sol vai te fritar no deserto. Caminha junto com a nuvem, com a bênção do Senhor, com a proteção do Altíssimo, e você vai ver que a terra prometida vai estar debaixo dos teus pés em pouco tempo, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Você não sai daqui mais com espírito de mentalidade pequena, em nome de Jesus, contando só o que vai custar. A partir de hoje, a sua ótica é a ótica do céu. Vai olhar onde vamos alcançar, que nasçam mais ministérios, em nome de Jesus, que nasçam mais áreas de serviço através da sua vida, em nome de Jesus, que a visão do reino dos céus aqui na IPA expanda através da sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo esse tempo de velocidade, essa estação de rompimento na sua vida ministerial, em nome de Jesus, e que o testemunho da sua fé alcance as nações, em nome de Jesus. Só quem recebe isso celebra com intensidade. Achou que ia tentar tirar minha voz para eu não profetizar sobre a sua vida, mas nem que eu engulo esse microfone, eu vou aleluia. Vamos pro próximo, senão eu não vou conseguir terminar isso aqui não. Aleluia. Tem que marcar uma vigília, meu. Ó, tem crente aqui, mas vigília tradicional, tá? Se comporte, que vai começar às 10 da noite e vai acabar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Vamos dar lugar para o Espírito Santo. Sem pressa, vai embora. Quando nós decidimos servir a Deus em espírito, logo nasce o desejo de abençoar servindo. Olha o que o apóstolo Paulo falou aos Romanos. Estou tentando ir aí, não estou conseguindo. Eu quero muito estar aí, porque eu quero impartir algum dom espiritual sobre vocês. O apóstolo Paulo, irmão, ele é um homem que passou por muita coisa na vida dele. Ele fala assim, ó, que soube viver em escassez, também soube viver em abundância, soube ser perseguido, soube ser chicotado, açoitado, soube ser humilhado, condenado. Aí ele pega e fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Passar por tudo isso, ele pode também. Tem gente que se apoia nesse versículo para falar assim, eu tudo posso. Eu vou comprar o carro financiado sem ter dinheiro para pagar, porque eu tudo posso naquele que me fortalece.
Irmão, o que o apóstolo Paulo está falando ali é que ele já passou por muita prova, muita limitação na vida dele. Porém, também teve tempos de bonança. Dentro de tempos de bonança, ele podia ter decidido dar para os seus discípulos, seus filhos espirituais, recursos, bênçãos materiais, liberar palavras proféticas para que eles conquistassem, tivessem uma vida confortável. Mas quando o apóstolo Paulo decide servir a Deus em espírito, ele se conecta no relógio do céu, começa a olhar a próxima estação, começa a olhar o futuro, mas aqui agora, ele já olha com olhar de águia, começa a ver o que já está lá no futuro. Deus é o futuro, irmão. Ele é tudo, Ele é a eternidade. Nós estamos presos nesse tempo, Cronos. Deus é. Ele é o passado, Ele é o presente, Ele é o futuro, Ele é. Quando você se conecta em Deus, Ele te mostra o que já é. O apóstolo Paulo viu e falou assim: essa igreja em Deus já é nações, já é avanço, já é conquista, já é 2026, já é 2030, já é 2050, já é. O que eu vou lançar de semente para uma igreja que já é? O que ele tinha de melhor para dar, irmão? Poucas pessoas eu fiz essa oração aqui na igreja, porque eu sei o valor que é um dom espiritual, o valor que é aquilo que o Espírito Santo equipa no nosso espírito. E por pouquíssimas pessoas eu fiz uma oração de impartição de espírito. E todas as pessoas que eu fiz essa oração, eu fui movido de íntima compaixão, irmão. E na minha oração eu sempre falo: Pai, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro que eu pudesse dar para essa pessoa, para corresponder a esse impulso que está aqui dentro. Então o que eu tenho de melhor, que são os meus dons, aquilo que o Senhor me confiou, eu entrego para essa pessoa. Quando o apóstolo Paulo escreve falando que ele queria ir lá para impartir um dom, ele, como pastor dessa igreja, ele queria entregar o melhor para eles. Ele queria entregar tudo mais valioso que ele tinha para essa igreja que estava em Roma. Movido pelas notícias que chegavam pela fé dos seus discípulos, movido pela alegria de ver as pessoas avançando no ministério, crescendo como igreja, rompendo limitações, isso alegrou tanto o coração do apóstolo Paulo que ele decidiu dar o que ele tinha de melhor, irmão. Como que eu citei aqui para os voluntários, o profeta Eliseu fez a mesma coisa. Ele podia, inclusive ele disponibilizou, falou para a mulher que não tinha filho, falou assim: você quer um favor do rei? Você quer um favor do capitão do exército? O que você quer? A mulher falou: estou de boa, estou suave, tranquilo, estou de boa, ainda movido com íntima compaixão, porque o espírito dele queria servir, irmão. Em nome do Senhor Jesus, se posicione na sua vida de uma maneira que você vai fazer o seu pastor, o seu apóstolo, o seu líder querer servir você, querer entregar o que ele tem de melhor para você, irmão. Seja aquela ovelha que o pastor tem orgulho de falar assim: caramba, olha só a potência que Deus confiou na minha mão. Olha só esse filho espiritual, meu Deus. Pai, você me abençoou muito por conta dessa pessoa. Constantemente o teu pastor vai estar na casa dele, louvando, adorando ao Senhor, e sobe no coração a sua vida, porque você está em alta estima. E então o pastor começa a falar: Pai, abençoa, libera uma bênção, vai lá, vai na causa, e você começa a ser alvo de bênção, irmão. E mais, bênçãos que o dinheiro não pode te dar. Quanto vale a bênção de um sacerdote? Quanto vale um dom impartido? Quanto custa isso, pastor? Percebam que o evangelho, irmão, ele se movimenta na terra, e para se movimentar na terra precisa de recurso. Mas é só o recurso, ele não é o foco, irmão.
Ele é uma ferramenta que vai fazer a gente ir mais longe. Quando o espírito da generosidade toma conta de todos aqui dentro dessa igreja, irmão, você vai ver quão longe nós vamos no reino. Mas isso é o que vai trazer velocidade para aquilo que nós estamos sendo gerados aqui dentro. Não adianta o Pai colocar recurso na mão de todos vocês para que vocês invistam no reino, se você não tem fundamento nele, irmão. Se você não é o alvo da felicidade do teu pastor, se o teu pastor não deita na cama falando glória a Deus pela minha igreja, sou feliz porque eu tenho essa missão de servir essas ovelhas. Se o pastor enche a boca para falar de você em outras mesas, pela misericórdia de Deus, nós estamos nos conectando com bastante gente. E a coisa que a gente mais ouve, irmão, são as dificuldades do ministério. Pela graça de Jesus, eu quero sentar nessas mesas e contar as facilidades por causa do povo que Deus tem nos entregado. Aleluia. Por causa da fidelidade de vocês. Aleluia. Por causa da honra de vocês e do serviço de vocês, vocês vão fazer o seu pastor, o seu apóstolo sentar em mesas e contar orgulhosos da RIPA. A igreja é uma igreja generosa. A minha igreja é uma igreja cheia de dons, cheia de fé. A minha igreja é uma igreja família. A minha igreja eu posso contar. A minha igreja eu faço um convite e eles vêm. Eles me atendem. A minha igreja está disponível, disposta, avivada. A minha igreja flui nos dons espirituais. Pelos olhos da fé, pastor, nós vamos viver isso aí. Nós vamos estar em reunião relevante aí, falando da nossa igreja da IPA. Como que Deus está nos levantando com uma autoridade profética, governo apostólico, irmão. Eu sonho com esse dia em que eu vou encher a boca para falar de vocês, onde eu estiver. Eu tenho um pastor lá, pastor Sivaldo, nossa, pastora Tati. Pelo menos uma pegou aí. Quem mais quer encher a boca do pastor aí de alegria, irmão? Aleluia. Nossa, tem um Mateus lá, velho. Tá precisando de jovem aí, ó. Leva o Mateus. O homem tem uma palavra, o homem se dedica. O homem faz jejum, o homem busca, o homem tem revelação, tem palavra rema. Se formou no seminário, o homem tava voando. Aleluia. Atraia a bênção do teu pastor, Jesus. Em nome de Jesus, te lançar nas conferências fora aí, irmão. Mudar a atmosfera espiritual. O desejo de abençoar, servindo, irmão. Dentro do nosso espírito. Nasceu no espírito do apóstolo Paulo. Por isso ele serviu a igreja. Agora, o que foi que chamou a atenção dele? O que foi que fez ele desejar servir? A prova de fé. Ele fala aí, né, nos versículos que nós lemos, que a fé nos une. Quero unir a minha fé à vossa, e que ambas se conservem. Sabe por quê? O apóstolo Paulo venceu muita coisa na vida dele. E ele entendeu que quando nós unimos a nossa fé, eu uno a minha, a sua, e a sua, a minha, nós vamos longe, irmão. Agora, quando eu tenho fé que a IPA vai longe, mas você não acredita no que eu estou pregando, eu não vejo a minha fé sendo realizada. Vira um sonho. Agora, quando eu venho aqui e falo para vocês que a nossa fé é que a IPA vai alcançar nações, vocês começam a se movimentar de acordo com essa palavra, pondo fé. A fé de vocês, na minha fé, as duas fés vão se conservando, porque aquilo que está aqui dentro do meu coração e que está me fazendo queimar em fé, está sendo correspondido com a sua ação de fé, não que foi pregado, e os dois vão movimentando o reino dos céus, e aí para vai longe, em nome de Jesus, irmão. Eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus sobre essa igreja.
Aleluia. Sobre a igreja que veio aqui de manhã, sobre aqueles que não vieram, em nome de Jesus, que no mundo espiritual essa palavra procure os membros, os filhos da casa, e avance, mude as realidades, encurte os espaços entre a nossa fé, entre os nossos relacionamentos, que não haja mais sombra, em nome de Jesus, que nós não caminhemos mais distantes, pelo contrário, que a cada passo que nós damos como comunidade de fé, nós vamos nos aproximando, nós vamos servindo, nós vamos conservando a nossa fé juntos, e juntos nós vamos fazer um estrago no inferno, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, às vezes dá mais vontade de ficar com o olho fechado do que com o olho aberto. Gente, de olho fechado vê tanta coisa. Eu queria que vocês tivessem acesso aqui, ó. Vem aqui. Vou falar para a inteligência artificial fazer isso. Desenha o que está aqui dentro. Meu coração, gente, aqui dentro da minha cabeça, eu tenho certeza que eu estou passando aquilo que está no coração do meu pai também. É que o ministério mude a vida de vocês de uma forma extraordinária. Que Deus levante cada um dessas famílias que está aqui como famílias sadias, famílias influentes, famílias que mudam realidades, famílias que transbordam fé. Família que guerreia no mundo do Espírito, irmão. Família que defende os irmãos. Você viu fulano, está amarrado, irmão. Vigia, vira crente. Nós precisamos defender, comprar a nossa briga, irmão. Você precisa me defender, eu preciso defender vocês. Ah, mas o irmãozinho, eu sei, irmão, é irmão mesmo. Todo mundo conhece meu irmão daqui? O Danilo não. Alguém conhece o Danilo aqui? Levanta a mão. Nem fisicamente a gente parece. Meu irmão é louro do olho verde. Olha eu, tem nada de louro e de olho verde aqui não, irmão. Sempre foi um mar de rosas? Não foi, não. Mas ele é meu irmão, a gente ia jogar bola junto. Se alguém mexesse com meu irmão, velho, arrumava confusão comigo. Eu ia lá e comprava a briga dele, que é irmão. Em casa, a gente tinha as nossas discussões em casa, acertando as coisas para conseguir viver junto. Mas lá fora nós estamos unidos, estamos juntos, vamos vencer. Pastor, é falsidade. Falsidade é essa informação que Satanás colocou no seu coração. Não existe o mundo perfeito não, irmão. O mundo ideal é a eternidade. Lá é o perfeito. Mas enquanto não alcançamos a estatura de varão perfeito, a gente vai se amando, comprando a guerra um do outro, encurtando os espaços, em nome de Jesus, porque a fé nos une. A fé faz a gente caminhar assim, ó, juntinho. Você pode dar uma salva de palmas a Deus, irmão? Deus. A gente caminhar para o fim dessa mensagem, ainda tem a Santa Ceia. Essa é a oportunidade que você podia falar assim: quando você decide viver pela missão, Jesus proveu o seu meio de vida. E você só consegue experimentar isso quando você entrega o que precisa ser entregue para conseguir viver a missão. Enquanto você esperar que algo aconteça para que você possa se movimentar, não vai acontecer. É passo de fé. Vou esperar o patrão falar alguma coisa para eu pedir as contas. Você vai ficar amargo e com o peso da sua vida em trabalhar todos os dias. Irmão, tem fé, irmão, que Jesus vai cuidar de você, vai te pôr num lugar melhor. Acho que pai quer ver você sofrer? Não. Mas enquanto você está agarrado lá e falando o que vai ser de mim, vai ficar lá, triste, sozinho, chorando, sofrendo. Eu vou para um prédio maior. Nós já estamos precisando ir.
Vamos esperar o empresário vir. Irmão, eu tenho que ficar pondo cadeira até lá na rua lá. Sabe por quê? Quando nós damos um passo de fé, Deus enriquece você para abençoar o reino. Deus põe recurso na sua mão. Ele pode enviar o recurso de fora. Pode, irmão. Ele é Deus e faz o que Ele quer. Deus não cabe dentro da nossa teologia. Nossa compreensão de Deus é isso aqui. Deus é tudo. Ele está fora das 4 linhas, como diz o antigo presidente aí. Ele não cabe nas 4 linhas. Se quiser fazer, Ele vai e faz. Ele é Deus, irmão. Se Ele quiser, dorme e acorda com a tua conta cheia de dinheiro lá. Ele pode fazer isso, irmão. Ele é Deus. Mas naturalmente, o que a gente entende através das Sagradas Escrituras? Que nós damos passo de fé. E aí o céu se movimenta. A gente põe o pé e Ele põe o chão. A gente toma a decisão. Aí as coisas começam a fluir. Enquanto não tem uma decisão tomada no seu coração, irmão, vai continuar na mesma por muito tempo. E não sou eu que estou profetizando isso não, tá? Eu quero que você avance, seja feliz, porque a IPA vai ser uma igreja feliz. Eu estou te mostrando uma realidade espiritual, que a partir das decisões do seu coração, a sua vida ganha velocidade. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Só para a gente fingir que está acabando. O Evangelho, ele expande a sua visão. Normalmente, a gente está acostumado a pensar até onde a nossa convivência, nosso ambiente nos formatou e nos fez pensar. Tem algumas pessoas que vivem uma realidade que quando nós falamos assim, vamos comprar uma casa própria, isso na cabeça de alguma pessoa fala assim, vixe, que conversa é essa? Porque a vida dela foi uma realidade. O vô viveu pagando aluguel, o pai viveu pagando aluguel, ele vive pagando aluguel, e essa é a realidade. Fui segunda-feira passada e vou amanhã de novo em uma reunião de amigos aí, que o papo deles é avião, gente. Começaram a falar as marcas de avião lá. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, velho? Estou com um carnê lá para pagar as prestações do meu carro. O povo está falando aqui em comprar avião, velho. O que eu estou fazendo aqui? E a primeira seta que cai no seu coração é, por que esse povo quer um avião, gente? Onde é que vai pôr? Como é que vai pagar a manutenção disso? E é tão doido que é uma realidade tão diferente que a gente nem sabe quantificar o quanto isso custa. Eu não sei nem te falar quais custos que tem manter um avião. Mas é o papo lá que rola. Comprar um avião tal, fazer assim, assim. Meu Deus do céu. Ambiente diferente. Mas eu só estou frequentando esse lugar por causa do poder do Evangelho. E quando eu começo a pisar nesse lugar diferente, o poder do Evangelho me expande. Começa a ficar um pouco mais familiar esses assuntos. Por que ele está querendo um avião? O homem é um profeta, é um pastor. Empresário também, mas ele quer um avião para não perder tempo nos aeroportos da vida. Quer fazer as agendas dele, cumprir as rotinas dele e espalhar o Evangelho. É a ferramenta que ele precisa hoje para que o Evangelho ganhe velocidade. Aqui a gente só precisa de uma equipe de mídia boa por enquanto. Aleluia. Não tem boa não, mano. Tem a melhor equipe de mídia aqui. Aleluia. Aleluia. Os outros pastores que lutem. Os outros pastores que lutem para arrumar uma equipe igual a essa. Eu não estou jogando confete não. Quem estava aqui ouviu. Todos os pregadores que vieram de fora falaram o que da nossa equipe? Excelência. Vocês impactaram outros pastores.
Não foi eu, foi vocês. Cada um de vocês. Acolhimento. Todos os pastores falaram, meu, que recepção. Os músicos que tocaram aqui. Músico que toca a gente para a multidão. Thiago Godoy estava aí. Ele falou, cara, são pouquíssimos lugares no Brasil e no mundo que eu piso que é igual à igreja que vocês. Pouquíssimos. Nós temos a melhor equipe de mídia. Sabe por quê? Sabe por que isso está transbordando? Porque aquilo que nós estamos semeando no coração de vocês, é isso aqui, é a palavra, irmão. Não é a nossa capacidade, não é a nossa teologia, mas é o que nós vamos expondo vocês a dar passo de fé. Porque cada passo de fé que vocês dão, irmão, você movimenta o mundo do Espírito na sua direção. E o resultado disso é impactar quem está em redor. Eu quero te convidar nessa noite para que você permita que o Evangelho de Deus expanda dentro de você. O apóstolo Paulo nos disse que é por conta do Evangelho que se conhece a justiça de Deus. Então, enquanto nós vamos caminhando dentro do Evangelho, nós vamos conhecendo o caráter de Deus, vamos conhecendo quem é Deus, irmão. Mas só tem um caminho, através do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o Evangelho de Jesus Cristo? Eu quero encerrar aqui com isso. O Evangelho quer dizer boas novas. As boas novas de Jesus Cristo te apresenta quem Deus é. Quais são as boas novas, pastor? Jesus morreu na cruz. Essa é a boa nova. O poder da cruz, irmão. A cruz foi onde Jesus venceu tudo. Venceu o pecado, venceu as doenças, venceu as limitações, venceu a pobreza, venceu as doenças da alma, venceu as doenças emocionais, venceu tudo naquela cruz. E quando nós vivemos pelas vitórias de Cristo, nós vivemos o Evangelho. Mais do que olhar o Evangelho pela dor, irmão, olha o Evangelho pela vitória de Cristo. Ora pela vitória de Cristo, irmão, em nome de Jesus. Jesus venceu, nós venceremos. A vitória da cruz nos respalda. O sangue que verteu da cruz nos respalda. A aliança que Ele fez conosco nos respalda. Aleluia. Eu sou feliz por causa da cruz e não por causa do financiamento bancário. Eu sou feliz porque aquilo que está expandindo dentro de mim, irmão, é respaldado pelo maior poder que existe. É respaldado pela fonte inesgotável de tudo que você precisa. Aleluia. Curve sua cabeça no seu lugar. Curve sua cabeça no seu lugar, em nome de Jesus. Pai, é pelo poder do Evangelho, Pai, da vitória de Jesus Cristo,